Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula. Então hoje nós vamos continuar a parte da segurança criando um controlador para a gente poder efetuar um login. Então vamos lá ao código. Então continuando o que a gente iniciou na aula anterior, nós vamos criar agora um controlador para fazer o login. Tá? Então botão direito do mouse aqui no controle, eu vou criar uma nova classe Java que eu chamo de controle login. Tá? Esse controle login, então, ele vai ser aqui um @named, né? Para que seja controlado, instanciado e tudo mais pelo servidor, tá? Com o valor controle login. Tá? E esse cara aqui eu vou ter que deixar com escopo de sessão, né? Porque daí o cara vai estar autenticado, eu preciso guardar, né, ele na sessão para poder utilizar, né, essas informações. Tá? E daí vou implementar a interface serializable, né, porque o NetBeans já estava reclamando. E o que nós vamos ter aqui? Eu vou guardar então um atributo usuário, tá? Que é o usuário autenticado. Tá? Faço o import aqui para esse usuário. E eu tenho que ter também um DAO, né? Porque eu vou ter que consultar lá o usuário. Né? Então eu vou ter que ter um usuário DAO, tá? De usuário, que eu vou chamar de DAO. Tá? E eu também vou ter que disponibilizar na tela lá para o usuário informar uma string, o nome, tá? Aliás, vou colocar aqui outro, vou colocar usuário, porque daí faz mais sentido. Usuário, tá? E vou colocar também um lugar para editar a senha, tá? E vamos encapsular todo mundo aqui. Encapsulamos, tá? E também aqui no usuário DAO vou colocar @jb, né? Porque ele tem que ser instanciado, tá? Vou colocar aqui um método público construtor, né? Sem argumentos. Tá? Bueno, agora a gente vai ter então, o primeiro método, eu vou ter um método que vai para a página do login, public string ir página login. Tá? E esse aqui eu retorno, tá, para a barra login e faces-redirect igual a true. Então, redireciono lá para a página de login. Tá? E agora eu vou ter um método que efetua o login. Tá? Então, um método público que retorna uma string que eu vou chamar de efetuar login. Tá? Daí dentro de um bloco de try catch, tá? Já vou escrever aqui o bloco de catch. Exception E. Tá? Eu vou colocar então aqui no catch. Primeira coisa. Bem, então, quando eu trabalho com JAS, tá, existem alguns métodos que o próprio servidor proporciona para fazer o login. Então, eu não vou ter que fazer autenticação nem nada. Tá? Então, o que eu faço? Eu vou pegar, só que para chamar esses métodos, tá, eu tenho que pegar da requisição, extrair, né, da requisição esse método para poder aceitar. Tá? Então, eu vou pegar aqui um HTTP servlet request. Tá? Então, eu vou pegar a requisição, que eu vou chamar de request, tá? E vou extrair, né, de um HTTP servlet request. Tá? Eu vou fazer um casting aqui, tá, do faces context. Eu vou pegar o faces context, o get current instance, tá? Daí o get external context e daí o get request. Peguei tudo isso aqui para chegar na requisição, tá? E daí eu estou pegando, né, essa requisição que eu capturei, eu estou fazendo um casting dela, né? Porque esse request é um outro tipo de objeto, tá? Esse get request aqui, ele torna um object, né? E eu vou só fazer o casting, né, para ele ser um HTTP servlet request. E daí para fazer o login é bem tranquilão, tá? Eu só chamo isso aqui, ó, request.login, tá? E daí eu passo this.usuário, tá? E também this.senha. Ele vai autenticar, tá? Se, digamos, ele vai autenticar se der tudo certo, né? No login e senha ele autentica, senão ele cai no bloco de catch, né? Se tiver errado o usuário e a senha. Tá? E agora eu tenho que só utilizar, né? Pegar esse request.login, ele só guarda o nome do usuário. E eu quero o objeto inteiro aqui, tá? Então eu só vou verificar
se do meu request, tá, o get user principal, então esse cara aqui é o nome do usuário, tá? Se ele não for nulo, tá? Então se ele não for nulo, quer dizer que ele autenticou, tá? Devo dizer que o meu usuário autenticado, tá? Vai receber, daí eu vou pegar meu DAO.getObjectById, tá? Que eu passo um ID do usuário, e daí eu vou pegar o request.getUserPrincipal, né? O nome do usuário, e dele eu pego o getName, né? Que dele vai guardar aquele nome do usuário que ele recuperou e jogar aqui dentro, tá? E daí eu vou dizer que meu útil.mensagem útil, tá? Ponto mensagem informação, tá? Login realizado com sucesso, tá? E daí eu vou retornar aqui, ó, return, tá? Eu vou tirar, né, desse return aqui, vou colocar o return aqui, ó, return barra index, tá? E eu posso colocar faces redirect igual a true, faces traço redirect igual a true. Tá. E caso daí, né, não ocorra, caso, né, caia no problema, eu vou dizer então útil.mensagem de erro, tá? Usuário ou senha inválidos, tá? E vou colocar aqui, né, mais, né, útil.get mensagem erro, que ele vai tratar aquele erro. E daí eu retorno, tá, para a barra login. Isso que nem vou redirecionar, tá? Ele já estava no login. Então esse método faz, né, o login. Aqui uma outra coisa que eu gostaria de fazer, então, antes de, digamos, se ele conseguir autenticar aqui, login realizado com sucesso, eu também vou dizer que o usuário vai receber uma string vazia, tá? E a senha também recebe uma string vazia, só para a gente não ter problemas. Daí para a gente fazer o logout, tá? Então eu vou pegar aqui, vou criar um public string logout, tá? Então esse logout basicamente vai ter essa mesma estrutura aqui, tá? Só que daí, em vez de eu estar chamando o login, aqui eu vou chamar o logout, tá? E daí eu não vou fazer tratamento para recuperar usuário e senha, tá? E daí eu já retorno para o index. Se der um erro, tá? Eu vou retornar também para o index, né? Index. E colocar faces traço redirect igual a true. E aqui eu vou dizer então erro ao fazer logout. Logout. Tá? E basicamente seria isso aqui que a gente tem que fazer nesse momento. Agora, daí, o que nós precisamos fazer? Né? Interface, né, para chamar, né, esses métodos e fazer a autenticação. Tá? Mas esse é o conteúdo da próxima aula. Tá, pessoal? Obrigado pela atenção de todos e até a próxima aula.